Hoje estou de volta aos vídeos e trago uma pessoa para entrevistar, uma pessoa muito bacana, apesar de conhecê-la há pouco tempo, já pude constatar que ela é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito agradável e uma profissional top. Ela é fotógrafa profissional e tem um trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo. Mas, em vez de eu ficar falando, eu já vou passar para a Priscila, que ela vai se apresentar e vai falar sobre como a fotografia entrou na sua vida. Você tinha outras aspirações, depois acabou ficando na fotografia, que é o que você gosta. Bom, primeiro eu fico lisonjeada de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de fotografia e poder falar também sobre o marketing musical, que é a minha área hoje, que eu estou atuando. Meu nome é Priscila Malu. A fotografia entrou na minha vida, eu acho que desde sempre, né? Quando eu era criança, muito pequenininha, eu já enxergava o mundo totalmente de uma maneira diferente, né? Eu gostava muito de fechar os olhos e ver as luzes da cidade, assim, tudo bem desfocado, sabe? Era uma maneira que eu achava... O jeito que eu enxergava era uma maneira mais bonita de ver o mundo. Tinha também, no meu prédio onde eu morava, tinha várias árvores de ipê. Então, em determinada época, ficava aquele chão, assim, forrado daquelas florzinhas amarelas. E eu achava lindo. Como eu era muito criança, eu imaginava que aquilo era a neve brasileira. Só que a moça que limpava o condomínio, ela detestava, né? E por ser criança, quando uma pessoa fala assim, você acha uma coisa bonita, mas um adulto te fala que aquilo não é legal, você acredita que aquilo não é legal. Então, eu guardava o meu mundo, né? A minha maneira de enxergar o mundo pra mim e era meio repreendida por isso, né? E não discutia também. Não, porque criança você obedece o adulto, né? Aham. E quando eu tinha 7 anos de idade, um vizinho meu tinha uma Pentax, a primeira câmera que eu vi assim na minha frente, e ele quebrou essa câmera, ela caiu no chão e ela quebrou na parte de cima, e ainda era na época analógica, né? Que é na época de filme. Então o que acontecia? A parte que quebrou, ela entrava a luz e queimava o filme. Então não tinha muito o que fazer com aquela câmera e ele descartou. Quando eu vi que ele ia jogar fora, eu pedi pra ele, eu falei, eu posso ficar com essa câmera? Deixa eu brincar? Aí ele fez assim, mas não funciona. Aí eu fiz assim, não, mas é só pra mim brincar. E na época, a gente não tinha muita referência do que era ser um fotógrafo, né? A gente tinha referência a única referência que eu tinha era uma personagem de uma novela que ela era jornalista. E ela sempre tinha uma câmera na mochila e aquele gravadorzinho que tinha uma fitinha cassete. Eu infernizei meu pai, até consegui o gravador e ganhei. E aí eu brincava com aquilo, eu queria ser jornalista, então eu achava que o legal era ser jornalista. Então eu brincava de fotografar as bonecas e brincava de ser jornalista, né? Até que um dia eu pego aquela câmera e aí eu percebo, eu abro ela e aí eu vejo que dentro dela tem um pedacinho de espelho. E aí eu descubro, porque como toda criança, né, eu sempre fui muito curiosa. Fucei tudo. E aí eu vejo que o barulho famoso, o clique, né, que faz, ele não é um barulho sonoro. Porque o que a gente tem no celular, esse clique é um barulho sonoro, né? É digital, totalmente, E aí o que acontece? Eu percebo que é aquele pedacinho de espelho que ele abaixa, levanta e faz o clique. E aí eu vejo também que passa uma telinha preta que a gente chama de cortina. Então o que eu estava fazendo ali aos 7 anos? Eu estava descobrindo o mecanismo de uma câmera fotográfica. Eu não sei se era intuição, se era dom, mas assim, as coisas já estavam acontecendo. Eu já tinha uma maneira de enxergar o mundo, era uma visão fotográfica que eu já tinha desde pequena. E eu estava descobrindo ali como que era o processo para poder fazer uma fotografia, né? Como funcionava uma câmera.
como a gente da geração um pouco mais, né? Como meu filho fala do século passado, a gente não tinha aquela coisa, né? De menina brinca com menina, não. A gente brincava, menino brincava com menina e a gente tinha aquela coisa de... Não tinha... Era brincadeiras de meninas. Era o dia inteiro na rua e a gente ficava menino com menina e não tinha questão de idade. Eu era caçula e meu irmão era 5 anos mais velho. Então, os amigos do meu irmão também eram os meus amigos. E eu acho que isso me fez criar uma maturidade um pouco diferente, um pouco maior que as meninas da minha idade. Na fase da adolescência... na fase da adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Meu primeiro registro em carteira é com 14 anos de idade. E eu começo a trabalhar numa loja de CD. Então, a música já vem bem forte desde aí. E enquanto as meninas da minha idade, as adolescentes, estavam, sei lá, curtindo KLB, eu estava curtindo Bonovox, do U2, Guns N' Roses. Eu curtia muito Kid de Abelha, Capital Inicial. Então, era diferente. Mas, por eu ter uma idade muito, né, eu era adolescente, as pessoas também me recriminavam pelo que eu ouvia. Eu curtia Ira e não era da minha época, né? Então, eu era recriminada até nisso. Então, mais uma vez, eu me calava e ficava ali no meu mundinho, né? Ô Priscila, só para registrar, uma das coisas mais bacanas que eu tive, eu sou dentista e do lado do meu consultório eu abri uma loja de CD. Que eu adoro música também. É a minha paixão. Eu costumo música. dizer que as artes, elas se comunicam. E eu sempre falei que a fotografia e a música, elas casavam, sabe? Eu sempre foi. Quando eu tô fotografando, às vezes em estúdio, alguma coisa, eu gosto de estar ouvindo música. Sem música, trabalhar sem música é muito ruim. Eu não consigo. Até na época de escola, para estudar, tudo, eu tava com o Discman na época, era Discman. Então, eu ia pra escola, eu tava estudando ali com o Discman. E os professores não entendiam. Na minha época da loja, quem fazia sucesso era a Ira, o Biquíni Cavadão, Capital, os Titãs, essa turma que você vai explicar agora mesmo para o pessoal. Então, eu comecei a conviver com esse tipo de música ali na loja. Eu não ficava muito tempo, mas eu ficava um tempinho ali, né, também vendendo CD, às vezes... Quando o meu funcionário tinha que sair, eu ficava ouvindo uma música, então aprendi a ouvir o pop brasileiro, que eu não conhecia muito, o pop brasileiro. E, por exemplo, uma banda que eu adoro, hoje não existe mais, é o Engenheiros. O Engenheiros. O Engenheiros, o Paralamas... Esse pessoal todo aí, vai. Eles, na verdade, o rock brasileiro, ele tá voltando, né? O rock nacional, ele tá voltando e com uma força muito maior, mas isso já conta. Foi na loja que eu conheci, Eu não sei, eu sempre tive sempre fui meio precoce, assim, sabe? Então, eu tive uma maturidade... era diferente das meninas da minha idade, isso é fato. E por ser assim, eu sou de uma geração de mães adolescentes, né? Então eu fui mãe muito nova, casei muito nova. Aos 17 anos me tornei mãe, aos 18 eu já estava casada. E aí que eu falo que a minha vida, ela aconteceu ao contrário. Então eu vivi uma fase, a fase de maturidade adulta, mais convencional nessa fase que seria a minha adolescência, né? Que eu estava casada e pensando muito na minha família, pensando na empresa que a gente estava construindo junto. Então, assim, com a chegada da minha filha, com o nascimento, com a maternidade, a gente ainda no mundo, ainda na era analógica, né, dos filmes. O que eu fazia? Eu comprava um filme de 36 pose e aí eu fotografava todos os dias. Eu fiz um acompanhamento da minha filha durante 2 anos e eu fotografava ela todo dia com uma foto. E sem saber também, isso já é um exercício que a gente passa, né, para os fotógrafos iniciantes, que é uma foto por um dia. Né, normalmente o iniciante ele começa a fotografar durante 1 ano, ele faz uma foto por dia e aí quando ele chega no final do ano, né, a última fotografia dele, ele compara com a primeira. E aí ele consegue perceber o quanto abre, sabe, a visão fotográfica dele, quanto que melhora, quanto que ele tem de aprendimento em 1 ano fotografando todos os dias, né? Então, assim, era mais uma coisa que eu, inconsciente, né? Fiz, sem saber. Então, eu fiquei 2 anos fotografando a minha filha ainda no mundo analógico, no mundo do filme.
Com a chegada do meu segundo filho, na segunda gestação, já estava no mundo digital, né? Então a gente já tinha as câmeras digitais, e aí você imagina, eu fiz foto dele de tudo, né? Andando, a primeira comida, o primeiro suquinho, o primeiro engatinhando, eu fiz foto de tudo quanto era jeito, né? Até eu falo que os meus filhos não gostam muito de foto porque eu meio que pesei um pouco, sabe? Porque saturei eles, isso. Então, assim, aí já vem o mundo digital, então fica tudo muito mais fácil. Depois de 10 anos de casado, meu casamento chega no fim, a gente finaliza o casamento e eu passo por um processo onde eu descubro um câncer de mama. E nessa fase, foi a fase que eu falo que a vida, a gente tem duas maneiras de viver. Ou você vive a vida que você quer, você vive a vida, ou você deixa a vida te levar. E aí, quando você está numa situação onde você está correndo um risco de morte, você analisa toda a sua vida, tudo que você viveu, e aí eu percebi o quê? Eu percebi que eu estava deixando a vida me levar, eu estava vivendo a vida inteira, até ali eu tinha vivido como a sociedade, como as pessoas me impunham para viver. Eu gostava de determinadas músicas que eu não podia ouvir. Eu via um mundo diferente que as pessoas não compreendiam. Porque eu era mãe, porque eu tinha que ser uma pessoa, né, mais formal, tudo. Então, assim, naquele momento eu falei assim, se eu tiver 6 meses de vida, eu vou viver 6 meses muito bem vivido, fazendo tudo que eu queria. Porque eu tinha muita vontade de viver. Eu queria ir num show de rock, eu queria viajar, eu queria ver meus filhos crescer, eu queria aproveitar muito o meu filho, que era muito pequeno. Então, assim, eu queria o mundo, eu queria viver. A verdade era essa, eu queria viver. Então, o que eu faço? A primeira decisão que eu tive foi, eu vou virar fotógrafa. Porque eu já era tia das fotos. Dos aniversários dos sobrinhos do meu ex-marido. Não, eu tava lá. Então todo mundo sabia que tinha uma pessoa para fotografar. E o meu jeito de ver, de enxergar, já era bem diferente. A gente não tinha internet assim tão fácil como é hoje. Então não tinha como você estudar. Então eu inicio o meu tratamento e inicio o meu curso de fotografia. Quando eu finalizo... Quando eu recebo alta, eu faço todo o meu tratamento estudando. Eu não deixo um minuto de estudar. Eu tô operada, eu tô com o braço lá, né, imobilizado, tudo, e eu tô estudando. Eu não deixei de estudar um só dia. E aí, quando eu recebo alta do médico, eu acabo o tratamento, eu recebo alta, eu tô curada, na mesma semana eu me formo. E num dia eu me formo, no outro dia eu mudo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, capital, da Zona Norte. E aí eu mudo de São Paulo e eu venho morar em Minas. Por quê? Porque me aparece uma oportunidade de trabalho para estar fotografando rodeios. E esse é o meu primeiro contato com os shows, com os eventos. O meu primeiro contato com um artista famoso foi fotografando rodeios. E eu não tinha noção. Meu primeiro rodeio, né, o primeiro trabalho que eu fiz, eu não tinha noção de como era importante, de que peso que a fotografia tinha naquele momento. Por quê? Porque fotografar um rodeio, aquelas fotos que eu estaria fazendo eram as fotos que sairiam para capa de revista, para matéria de jornal. Aquelas fotos seriam acervo para aquela cidade. Então, ela tinha uma importância muito grande. Então, ali eu senti o peso da responsabilidade de ser fotógrafo. Não era só tirar foto de criança, como eu fazia dos meus filhos. Não era mais aquilo. Então, eu senti o peso realmente do que era a minha profissão. E meu primeiro contato com o artista, primeiro contato com o palco, né, de shows, foi também muito importante, porque o primeiro artista que eu fotografei foi o Michel Teló. E que na época estava estourado. Sanfoneiro. E assim, eu tenho um momento assim com o Michel Teló que eu falo que foi incrível, que ele me pergunta qual era o meu sonho. E eu tenho uma foto desse momento que eu deixo na porta da minha casa. Toda vez que eu vou sair para trabalhar, eu olho para aquela foto, que é para mim lembrar de onde eu vim, como eu comecei. Então, quando eu vou trabalhar, eu olho aquela foto e eu volto para casa com imagens muito melhor, que eu sei que eu acredito muito em Deus. Então, assim... eu sei que existe um propósito na minha vida, sempre existiu. Então, o que acontece? Quando eu estou fotografando Michel Teló, aí vem a minha grande descoberta, aí a mágica acontece. Por quê? Porque quando você está num palco, tem o artista que está ali o tempo todo em movimento, tocando, existe toda a equipe dele, que é a banda em si, os outros integrantes, que também está tudo em movimento. E o principal, para você, não existe uma fotometria, porque existe um jogo de luz, vários canhões de luz, né, que fica ali dançando o tempo todo. Cada luz
É de um jeito, cada batida de música vai de um jeito. Tem uma parede de LED enorme. Então, assim, é muito difícil. E aí eu senti o quanto o grau de dificuldade era muito grande. E aquelas fotos, ela era muito importante. Por quê? Porque aquelas fotos, ela ia estar no site, porque as redes sociais não eram tão grandes assim, né, como é hoje. Então, o que acontece? Aquelas fotos iam estar no dia seguinte, nem em algumas horas depois, ia estar no site do Michel Teló. Então, olha o tamanho do peso, olha a importância, né? E aí, quando eu faço meu primeiro clique ali, quando eu fotografo ali no palco, eu olho e falo assim, é isso que eu amo. Eu descubro um amor muito grande pela fotografia de show, pela fotografia de palco. Você já tá respondendo o que eu ia te perguntar, né? Como é que surgiram os shows, né? Esses eventos, grandes eventos que você fotografa. E eu gostei muito dessa lição de vida que você deu. Você passou para os nossos telespectadores, né? Você passou uma lição de vida, de fibra, de resiliência, de saber o que quer e conseguir. Achei muito bacana, viu, pessoal? E principalmente as mulheres, né, que querem ser fotógrafas e às vezes acham uma resistência, encontram uma resistência. Olha, ela é uma das melhores fotógrafas. Ela está rindo, mas ela é uma das melhores fotógrafas que nós temos aqui no nosso país. Então, é para você, mulher que quer abraçar essa profissão de fotógrafa, você tem jeito para isso? Faça como eu a acho Priscila. Que é uma independência, né, financeira principalmente, né? Porque tem muitas mulheres que dependem, não têm medo de trabalhar porque tem filhos pequenos. Meus filhos nunca me atrapalharam. Meu filho, ele com uma câmera, ele sabe fotografar, ele aprendeu isso porque ele viveu, ele cresceu junto comigo. Eu falava que eu arrastava a mochila da câmera e arrastava ele na outra mão, junto. Então, assim... Continua arrastando até hoje. Continua até hoje. Agora ele já tá maior, então... Mas ele vai nos shows comigo, ele curte um rock comigo. E aí, o que acontece? Tem muita mulher que tem medo, né? Ah, porque eu tenho um filho pequeno. E eu não vou mentir. Isso realmente pesou muito na minha carreira, porque durante 3 anos eu fiquei fotografando no mundo sertanejo, fotografando rodeios. Só que o fato de você ser mulher, de você ser considerada, né, mãe solteira, que eu era separada, e tinha filhos pequenos e viver na noite, existe um preconceito muito grande com a mulher, né? Ninguém entendia muito isso. Então, por conta dessa pressão toda, durante o dia e durante a semana, né, porque os shows eram de final de semana, eu fazia festa universitária, tudo. Durante a semana eu fazia fotos de família, que era gestante, bebê e criança. Então, depois de 3 anos na noite, eu resolvo parar com os eventos, com os rodeios, com os shows sertanejos, tudo. Para quê? Para me dedicar à área da família, justamente por conta de preconceito. Então, mais uma vez, eu deixo de fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, para fazer uma outra coisa que eu também gostava. E o legal da fotografia é isso, que você pode atuar em várias áreas da fotografia. Eu fico 3 anos fiquei fotografando 3 anos eventos e depois eu fico mais 3 anos, eu acho, fotografando na área da família, gestante, bebê e criança. Quando vem aí em 2020, eu chego em Franca, escolho Franca. E o que eu não podia esperar era a pandemia, né? Então, chega a pandemia, lockdown na cidade inteira, tudo fechado. E eu não tinha referência. Por quê? Porque a minha família, né? Eu sou de São Paulo, capital. Então, eu deixei tudo para trás e vim para Minas e agora Franca. Então, assim, eu não tinha uma referência. Eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia a cidade. E eu só tinha... E tudo no lockdown. A gente não podia fotografar, né? Não podia fotografar gestante nem bebê, que eram os principais riscos, né? E aí, o que eu fiz? É por isso que eu falo que vale muito a pena a gente estudar. Não é simplesmente você pegar e comprar uma câmera e sair fotografando. Você tem que saber realmente. Por quê? Porque aí eu comecei a fotografar catálogo de iFood. Porque eu estava dentro de casa, então me chegavam os lanches e eu fotografava. Então, estava ok. Então, eu fiquei durante a pandemia ali fotografando o catálogo de iFood. Em 2020, no finalzinho de 2020, aí todo mundo já estava vacinado, tudo. E os bares começam a voltar. E aí eu tenho um colega que ele é DJ
E ele me pede, ele tem um bar e fala assim, olha, a gente vai voltar e eu queria umas fotografias diferentes, justamente pra gente poder, né, já que tá tudo voltando. E aí eu fui, falei, não, beleza, vou, até porque eu tava sem trabalho, né, só fazendo catálogo de iFood, o negócio tava meio difícil. E aí eu vou fotografar na noite, depois de 5 anos eu volto pra noite pra fotografar. E aí aquela paixão toda volta, né? E é muito gostoso você estar no ambiente, aquela coisa, né? Eu senti uma satisfação muito grande, só que era música eletrônica. Então eu comecei a fotografar nesse bar desse meu colega, tudo por um tempo. E aí aí eu fui conhecer, o tempo foi passando, eu fui conhecendo outras pessoas e eu começo a fotografar então fotos corporativas. Que aí eu começo a fazer foto de dentista, nutricionista, fotos de atleta, professores de educação física. Então eu entro bem nesse mundo do fisiculturismo. E é um mundo também que eu adoro, eu tenho prazer em fotografar. E aí no meu último aniversário, que foi no ano passado, né, em agosto do ano passado, 2023, eu fui convidada para fotografar um show do Digão, dos Raimundos, que eu sempre fui fã também. E eu não sei se é porque eu estava com equipamento novo, porque daí eu fiz um investimento, né, de equipamentos novos, as coisas já estão mais modernas. E aí quando eu chego no show e começo a fotografar, sei também se porque era um estilo de música que eu gosto, um ídolo que eu estava ali fotografando, e o fato de que meu filho estava comigo também, né? Então ele já não era mais pequenininho, então ele podia estar ali curtindo comigo. E aí o que acontece? Eu me senti, acho que foi amor ali, bateu, sabe? Foi a paixão assim avassaladora. Por quê? Porque eu tava fazendo foto, que é o que eu amo, de palco, de show, e fotografando um artista e o estilo de música que eu sempre gostei. Então eu tive essa liberdade, e eu me senti muito feliz. Então naquele momento eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E aí o que eu faço? Eu começo a mandar meu portfólio para algumas produtoras em São Paulo. E no momento, de repente eu vou para uma produtora muito grande, faz uma seleção, me seleciona, e aí eu começo faço a primeira, segunda, terceira entrevista, e é uma produtora grande que trabalha com grandes artistas, né? E seria para mim ser produtora e trabalhar com uma equipe para gerenciar, de postagem, mais para o marketing digital das bandas. E aí que o marketing entra na minha vida. Por um certo lado, eu me senti um pouco, como é que eu vou explicar? Eu achei que eu precisava um pouquinho mais eu precisava estudar um pouquinho mais sobre a área, porque eu achei que eu estava meio crua, muito velha. Porque aos 41 anos você concorrer com meninas de 18, né, 20, não é fácil. Por mais que eu tenha um currículo muito bom, um conhecimento muito bom, né? Então, assim, eu achei que eu precisava realmente de mais uma nova formação. E aí eu começo o marketing musical. E quando eu entro no marketing musical, aí eu entendo que é amor mesmo, sabe? Era você isso. uniu, né? Foi exatamente. A fotografia, o marketing isso. Musical. E aí eu entendo o que é, né? Porque quando a gente fala em marketing, normalmente a gente pensa essa palavra, o marketing, a gente associa a uma coisa ruim. Do tipo assim, você é muito marqueteira. É uma associação a uma coisa ruim. Ou então, assim, isso é pro marketing. Mas não, quando você tem um produto, e aí você sabe que o produto é bom, seja uma banda ou seja qualquer outra coisa, tá? Você precisa apresentar esse produto para o mundo. O que você faz? Você tem que fazer toda uma publicidade, você precisa demonstrar. Hoje a gente tem as redes sociais, que é muito boa, mas a gente tem que divulgar, demonstrar e convencer o comprador que o seu produto é bom. Então, todo esse trâmite de você apresentar o seu produto e chegar até o comprador, isso é o marketing. Então, assim, o marketing é muito importante para qualquer área que seja. E no mundo musical, ele é muito mais, né? Eu acho que é muito mais por quê? Porque você está falando sobre bandas que já têm uma trajetória, que não é pequena, que é grande. Você está lidando com todo um público. Então, isso eu acho importante a gente falar também. Por quê? Quando as pessoas me veem em cima de um palco fotografando, normalmente eu tenho certeza que passa isso na cabeça. Tipo, olha lá a Priscila Malu em cima do palco fazendo as fotos do Capital Inicial.
mas eles não fazem ideia qual é o percurso que é para você estar ali em cima do palco fotografando. Não é simplesmente eu cheguei com uma câmera e comprei o ingresso e estou lá fotografando. Não é? Às vezes você nem conversou com aquela pessoa que você está fotografando. Exatamente. O que acontece? Tem gente que pensa que a banda é o vocalista, o baterista, o guitarrista. Não, não é isso. Existe um escritório, existem funcionários, então existe a parte administrativa, financeira, de recursos humanos, que é quem contrata realmente os funcionários. Então existe todo um escritório que comanda, que toma conta ali de tudo ali sobre a banda. Para você poder chegar, para você chegar até a banda, primeiro você tem que chegar nesse escritório, passar por cada um deles. Por quê? Porque você tem que mostrar o seu profissionalismo. Então, assim, o fato de ter estudado numa faculdade internacional de fotografia, ter um currículo muito bom, isso me ajuda? Me ajuda. Mas mas não é só isso, né? O fato de ser mulher num nicho onde tem muito homem, isso também é preocupante. Então, além do escritório, também existe uma outra equipe, que é o pessoal que passa som, que a gente chama de a equipe da graxa, né? Eu sou considerada a equipe da graxa, minha profissão é a equipe da graxa, sou da equipe da graxa. Então, o que acontece? É o pessoal que passa som, é o cara que cuida do LED, é o cara que cuida dos instrumentos ali, é o motorista que leva os instrumentos, é o motorista do ônibus que leva os artistas. Então, assim, existe uma outra equipe. E quando você é mulher, é difícil eles te contratarem. Por quê? Porque, imagina assim, eles vão fazer um show, a banda tal vai fazer um show em outro estado. Então, quando eles vão alugar o hotel, normalmente, às vezes, um funcionário ali, eles dividem um quarto. 2 funcionários dividem um quarto, ok. No caso de mulher, então você tem um custo a mais, porque a mulher precisa de um quarto só para ela, separado. Então, assim, tem isso também. Então, quando as pessoas me olham lá no palco, eu já passei por tudo isso, por todo esse tipo de preconceito. Eu provei para todo mundo, para cada equipe ali, que eu realmente sou boa para poder estar ali. Então, o contato mesmo com os artistas, ele é muito pouco. Ele chega a ser só na hora, ou às vezes quando você está fazendo um camarim, ou pós o show, né? É na hora. Então, a gente não tem tanto ali. E a responsabilidade, eu volto a falar, a responsabilidade do fotógrafo é muito grande, porque você vai passar a imagem daquele show. A sua responsabilidade é você cuidar que você mostre a imagem daquele show, que foi um show bacana. Não dá para falhar de jeito nenhum. Então, assim, mostrar que o contratante do evento, né, que foi bom, que a casa bombou, o que você vai, né? Hoje tá muito mais forte por conta das redes sociais, né? Então, essa é a questão do marketing musical. E contando aqui rapidinho, né, eu tive... Como que acontece, né, o meu contato com os shows, né, com os artistas agora. Essa aí foi boa, hein? O meu primeiro show que eu fiz foi o primeiro show, assim, grande. Eu tenho 41 anos e eu fui responsável também em fotografar um show da turnê 4.0 do Capital Inicial. E o Capital Inicial é muito importante para mim, porque eu sou muito fã de todos eles. E aí o que acontece? Eu fiz o primeiro show em Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo. E aí eu fui convidada para fotografar o segundo show, que foi em São Carlos. E isso, para mim, foi de muito prestígio, porque mostrou que realmente o meu trabalho foi muito bom. E foi muito legal. Até eu tenho vídeos, né? Eu filmo, porque aí nas minhas redes sociais eu mostro os bastidores de como que é como que é fotografar, como que é o meu percurso até chegar ao show, tudo. E foi muito legal, porque eu fiquei no mesmo hotel que o pessoal do Capital. Toda a equipe, a gente ficou todos no mesmo andar, né? Todo mundo no mesmo hotel. E aí eu tive contato com os fãs, o pessoal do fã-clube, porque eles descobrem, né, onde que é. E o mais engraçado é que, assim, eu conheci um rapaz que é de um fã-clube mais forte do Capital. E ele me conta que... Eu perguntei pra ele, eu fiz assim, quantos shows? Porque eles são em todos. Tipo, ele tinha ido no show do Sertãozinho, depois ele tava em BH, e de repente ele tava em São Carlos ali, seguindo, sabe? E é um amor que eu não tenho explicação. Eu não conheço. O maior amor que eu conheço é o amor de mãe para um filho, é o amor maternal. Mas esse amor de fã é uma energia que eu não sei explicar. Eu não sei, eu não reconheço, nunca senti. Então, o que acontece? Aí o rapaz me fala assim, eu perguntei pra ele, quantos shows você já foi, né? Você já tem média, assim, de quantos shows? Aí ele fala assim pra mim, olha, eu cheguei até 200.
Aí eu fiz assim, caraca, 200. Aí ele fez assim, só que isso foi em 2016, depois eu parei de contar. Então, assim, você imagina, é um amor realmente. É igual assim, torcida organizada mesma no futebol, coisa. né? E aí, assim, eu começo a fotografar, aí eu fotografo o Capital Inicial. E o que é muito legal é que assim, a própria equipe, as próprias bandas, elas vão passando o meu contato para outras bandas também. Então eu fotografei, o ano passado eu fotografei, fiz 2 shows do Capital Inicial da turnê 4.0. Aí depois eu fiz o Ira, né, que também eu sempre fui muito fã. Então eu estar ali com o Nazi, com o Scandurra foi muito importante para mim. E toda a equipe é muito querida. Depois eu fotografei o Biquíni Cavadão. E aí eles vão passando, né? E o pessoal do Biquíni Cavadão, é muito legal o pessoal do fã-clube, porque eu tenho 3 shows do Biquíni Cavadão para fotografar agora. E eles vão fazer um show aí em Ribeirão Preto agora, a comemoração de 39 anos da banda. E o pessoal do fã-clube, eles já me associaram como a fotógrafa oficial do Biquíni. Então, o que acontece? Eu já estou no grupo do fã-clube. E eles, assim, a gente interage muito, porque eu também agrado muito eles, né? Então, às vezes eu faço foto e aí eu mando pra eles, exclusivo, eles né, pra exclusivo pra eles. Então, assim, eu passo pra eles e é muito legal isso, sabe? É um amor muito grande que eles têm e é gostoso receber isso também, mesmo não sendo parte da equipe. E foram, assim, pra mim, acho que foi a minha maior experiência, porque hoje eu faço o que eu quero, eu faço o que eu amo realmente. E eu tô aí com os meus ídolos fotografando e tendo um contato direto com eles, né? Com todos os meus ídolos. Hoje, no marketing musical, eu estou cuidando de uma banda, que é uma banda, assim, ela chama Nice Trip, de Ribeirão. São artistas que eles tocam com todas essas pessoas famosas, todos os artistas famosos, sim, como Titãs, o pessoal do Capital. E o que acontece? É o povo da cozinha, né? Os que tocam... Eles tocam muito, a ponto de que tem até uma reportagem, né, do Digão, do Raimundos, que ele fala que tocar com a Nice Trip é a segunda banda, né? Depois da banda Raimundos, é a melhor banda. Ele se sente tranquilo, ele chega e toca, ele não precisa ficar preocupado, sabe? De entrar numa harmonia. Não precisa, porque essa banda realmente é uma banda... Então, assim, eu já estou cuidando da parte toda do marketing dessa banda, e está sendo muito legal, junto com uma equipe, tudo, né? Uma produtora também. Então, são conhecimentos que a gente traz para a nossa vida, né? E claro que acho que é isso que a maioria das pessoas também deve estar aí curiosa. Vou ter o prazer de fotografar o rei Roberto Carlos, né? Olha, presta atenção, pessoal. De Franca, fala baixinho aí, não fala... Roberto Carlos em Franca, tá? Notícia para vocês. É um dos shows mais esperados, né? O rei é o rei e acabou, né, Priscila? Eu vou confessar aqui que eu já conversei com outros artistas e me falaram assim: você já foi no show do Roberto? Eu nunca fui. E aí me falaram assim: olha, é uma equipe incrível para você trabalhar. É uma coisa assim, é surreal, é de outro mundo. E com todo esse trabalho que a gente está tendo, eu vejo realmente o quanto eles são profissionais, assim, é uma equipe... Isso tudo por trás do Roberto, né? Então, assim, é incrível. Eu imagino que esse show vai marcar realmente a minha vida. Eu tenho certeza disso. E pro meu currículo é uma coisa que eu nunca imaginei, porque quando eu lembro daquela menininha, né, que brincava com uma câmera quebrada... Então, assim, e hoje está fotografando o rei Roberto. O rei Roberto. Eu só tenho que agradecer. Então, assim, agradeço muito tudo que me aconteceu. Franca é uma cidade que eu falo que eu adoro, que eu amo mesmo, porque me trouxe tudo isso, né? E hoje a minha vida é assim, a cada 15 dias em São Paulo, por conta dos shows e tudo mais, e a cada 15 dias aqui. Então, eu estou sempre a ponte aérea, São Paulo e Franca. Mas engraçado, pessoal, que... Eu conheci a Priscila, foi um negócio muito, sei lá, casual, né? Nós moramos mais ou menos perto e tem uma loja de conveniência pertinho lá dos nossos apartamentos e de vez em quando eu vou ali comer um lanche, tomar um café. E como eu estou lançando um café, depois nós vamos falar sobre isso, eu estava lá tomando um café e estava fotografando um rapaz. Pedi permissão para ele
para tirar uma foto dele. Eu sou horrível para fotografar. E chega essa pessoa maravilhosa e senta numa mesa lá. Aí eu tô ali, eu falei, eu vou pedir para ela tirar uma foto. Eu vou pedir para ela tirar uma foto tomando café. Eu vou tirar uma foto dela tomando café. Quer dizer, o não eu já tenho. Quer dizer, não custa nada eu tentar, né? Não te conhecia. Aí falei com ela e ela já abriu esse sorriso bonito. Falou, não, vamos fazer, depois eu faço. Então, foi uma coisa muito bacana, né? Aí tiramos foto, batemos um papo, e aí coincidiu de eu estar voltando a gravar os vídeos. Eu falei assim, ó, o primeiro vídeo da volta vai ser com a Priscila, porque ela é uma pessoa muito capaz, está ensinando deu uma lição de vida aqui hoje para vocês que estão vendo, né? Que é possível fazer o que gosta, não importa a idade. Então, Priscila, foi muito bacana te conhecer, minha vizinha, e eu não sabia que ela existia. O mais legal é que assim, ele pediu pra mim fazer a foto, mas ele não sabia que eu era fotógrafa. Depois que eu contei, ele ficou, nossa, mas né, que vergonha. Eu falei, imagina. E aí o mais legal é assim, é que ele começou a me seguir nas redes sociais e aí ele começou a acompanhar esse meu trabalho e ele viu o quanto é diferenciado, né? O quanto eu falo muito sobre música, sobre o marketing. Eu falo muito do marketing musical e falo muito de fotografia, né? Então, e isso é bacana. Então, assim, vou até deixar aqui, posso deixar o meu Instagram? Opa! O meu Instagram é PM de Priscila Malu, pm.malu. E aí você me encontra em todas as redes sociais como Priscila Malu ou pm.malu fotografia. Que bacana, que bacana. E eu, depois, quando eu for lançar o café, eu queria que você fizesse uma foto para mim, assim, Claro. para uma foto profissional, né? Porque a gente aquele dia quase que eu joguei meu celular fora, de tanta vergonha que eu fiquei. Imagina. Então, eu acho que nós podemos voltar. Claro, faço o maior prazer. Em outra oportunidade, falando de algum show, assim, tipo do Roberto Carlos, como é que foi? Você traz fotos pra gente passar aí, né, ô Cobrinha? Hoje nós não conversamos ainda. Você tá quietinha aí. O Cobra também é fotógrafo. Cobra também. É isso aí. Bom. Mas então, eu acho legal. Volto sim, com certeza a gente vai fazer a foto do café. E a gente volta sim eu quero contar muito sobre. Eu tenho certeza que esse show do Roberto vai ser bem importante mesmo. Muito bacana. Gente, muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência. Tenho certeza que vocês gostaram, adoraram a Priscila. E ela ainda tem muita coisa para contar, né, Priscila? Obrigado e até mais.